Alô mundo, mais uma vez estamos aqui para mais uma resolução de lista de exercícios da disciplina Lógica e Matemática do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. A resolução essa lista de exercícios, na verdade, ela é referente à aula de tabu analítico. Os tabu analíticos, como foi colocado em sala de aula, é um método de demonstração, um método baseado em refutação, certo? E ele tem uma característica muito interessante aqui. Se o tableau ele mostrar que determinado argumento não é válido, ele apresenta uma espécie de, digamos assim, de modo por que o argumento não é válido, né? Então ele é um método decidível, certo? Então tem essa característica. E também outra característica interessante do tabu analítico é o fato dele poder ser algoritmizável, que inclusive a gente viu em sala de aula. Bom, dito isso, vamos passar para a nossa lista de exercícios. Na nossa lista de exercícios nós temos o seguinte: nós vamos ter como primeira questão alguns sequentes que deveremos provar utilizando o tabu analítico. Nesse nosso primeiro item, na letra A, nós temos esse sequente que, como você pode observar, é facilmente identificável. A gente sabe que esse é um sequente válido porque, afinal de contas, nós temos aqui a contrapositiva de uma condicional, certo? Então a gente já sabe de antemão que esse sequente aqui é válido. Porém, é preciso fazer a demonstração, a verificação. Então vejam bem, a primeira coisa que a gente faz quando está desenvolvendo o tabu analítico é colocar as nossas premissas e a nossa conclusão numa espécie de sequência de ramo inicial. E nesse caso, como eu havia falado, o tabu analítico ele é um método de refutação, ele é baseado em refutação. Isso significa que a nossa conclusão, a conclusão do argumento, ela precisará ser negada para que a gente possa, assim, dar prosseguimento ao nosso tableau. Nesse caso, observem bem, aqui nós temos a nossa conclusão e agora ela aparece aqui no tableau como sendo negada. Você pode observar, nós acabamos de negar a condicional P condicional Q, ok? Bem, só recordando o que a gente viu em sala de aula. Para a construção do tabu analítico, nós precisamos empregar dois tipos de regras basicamente, as chamadas regras alfa e as regras beta. Nas regras alfa, como foi colocado em sala de aula, a expansão das fórmulas é feita de forma sequencial. Nas regras beta, a expansão é feita de forma a gerar uma bifurcação. Na resolução dessa lista, eu não vou entrar em detalhes sobre qual tipo de regra especificamente a gente adotou. Isso vai ficar bem claro na construção do tableau, correto? Então voltemos aqui para a lista para a gente poder dar prosseguimento com a explicação. Então, primeira coisa, nas linhas 3 e 4, como nós podemos observar, a linha 3 e 4 ela está colocada de forma sequencial. Ou seja, foi aplicada à linha 2 uma regra alfa, que é justamente aquela regra da negação de uma condicional, certo? Então aqui nós temos P e não Q, certo? Que é a regra da negação da condicional. Então nós temos uma sequência. Bem, na linha 5 nós observamos o que? Essa nossa disjunção, que é nada mais nada menos do que a linha 1, né, aplicada o quê? Aplicada à equivalência, né, da condicional, certo? A gente sabe que no caso seria o não que disjunção não disjunção P,
correto? Então foi aplicada essa regra aqui, ok? Então obtivemos esse resultado aqui. Bom, na linha 6, o que é que nós fizemos? Como a gente tem aqui uma disjunção, a gente sabe que a disjunção ela vai gerar uma bifurcação, certo? É uma aplicação de uma regra beta. Então, nesse caso, nós vamos ter o Q e nós vamos ter o não P no ramo seguinte. Observamos que esse Q ele vai fechar o ramo com esse não Q, certo? E esse não P vai fechar o ramo com esse P, que na verdade aqui nós teríamos que ter uma negação, certo? Faltou aqui na minha escrita, correto? Então, como os dois ramos são fechados, então obviamente nós temos aqui um tableau válido, aliás, fechado, e por consequente o nosso sequente também é válido. Passemos agora para a letra C. Eu pulei a letra B porque a gente viu que a letra B também era um tableau bastante simples, muito semelhante à da letra A, né? E esse da letra C ele é bem mais interessante, bem mais complexo, certo? Então vejamos o seguinte: nesse tableau da letra C, desculpe, nós temos uma condicional e a nossa conclusão também é uma condicional, só que com consequente sendo uma disjunção, ok? Assim como nós fizemos anteriormente, criamos um ramo inicial com a linha 1 e a linha 2, na qual a linha 2 é nada mais nada menos do que minha conclusão, negada. Então nós temos uma condicional e a negação de uma condicional como os ramos iniciais. A linha 3 e a linha 4 é a aplicação de uma regra alfa à linha 2. Então, nesse caso, nós vamos ter P, nós vamos ter a negação dessa conjunção, que é conjunção R, certo? Então, nesse caso aqui, o não P, aliás, não, isso mesmo, não P. E na linha 5, nós vamos ter não Q e na linha 6, não R. Nesse caso aqui, a linha 5 e a linha 6 é a aplicação de uma regra alfa para a linha 4, a negação de uma conjunção, de uma disjunção, desculpe. Então nós temos esse sequente, aliás, esse tableau continua sendo sequencial. Na linha 7, essa disjunção, não P, disjunção Q, é nada mais nada menos do que uma aplicação de uma equivalência à linha 1, certo? E aqui, como nós temos essa disjunção, né? Então a gente sabe que a aplicação a ela cabe uma regra beta. Aqui no caso é uma disjunção não negada. Como nós temos aqui uma regra beta, então o que é que nós vamos ter? Nesse ramo aqui, o não P, e nesse outro ramo aqui, o Q. Esse não P ele vai fechar com esse P da linha 3. Então, nesse caso, o ramo ele está fechado. E esse ramo aqui também vai estar fechado porque esse Q fecha com esse não Q da linha 5. Ok? Portanto, se nós temos aqui um tableau que todos os seus ramos estão fechados, significa que é um tableau fechado. E tableau fechado é a demonstração de que o sequente é válido. Agora nós iremos observar um tableau que não fecha. Veja bem, nesse tableau aqui, nós temos o quê? Vamos primeiro dar uma olhadinha no nosso sequente. Nós temos aqui como premissa a negação de uma conjunção e como conclusão uma conjunção com seus conjuntivos negados. Então, no primeiro momento, você pode até se confundir achando que essa forma aqui ela é uma aplicação da lei de De Morgan na premissa. Mas observem bem, aqui é a negação de uma conjunção. Se nós fôssemos aplicar De Morgan aqui, o resultado disso daqui não seria essa conjunção com os seus conjuntivos negados, mas sim uma disjunção com seus disjuntivos negados. Então, lógico e evidente, de fato, a gente já pode intuir que esse sequente aqui ele não é válido, certo? Então, ele não é um sequente válido.
Bom, mas a gente precisa fazer a demonstração. Como é que nós vamos proceder então? Então, construímos o ramo inicial com a primeira premissa na primeira linha e a nossa conclusão na segunda linha, ela devidamente negada. Então, acabamos de fazer aqui a negação. Bem, nesse caso aqui, o nosso tableau, a gente vai aplicar a lei de De Morgan, a linha 2, e obtemos esse resultado, certo? Não, não P, disjunção não, não Q. Bem, como aqui nós temos uma disjunção, a gente sabe que nas disjunções que não são negadas, nós aplicamos uma regra beta. E as regras beta geram bifurcação. Logo, nós vamos ter aqui o ramo na linha 4, o ramo A e o ramo B. Observe que nós simplesmente colocamos a dupla negação de P e a dupla negação de Q em cada um dos ramos, né? Bem, a gente sabe que essa dupla negação equivale ao P não negado. E essa dupla negação de Q equivale ao Q não negado. Ok? Bem, até aqui a gente fez a expansão da linha 2, né? Expandimos a linha 2. Aqui depois expandimos a linha 3, a linha 4. Só que ainda falta expandirmos a linha 1. A linha 1 ainda não foi expandida de jeito nenhum. Ora, como é a negação de uma conjunção, né, nós sabemos que essa negação dessa conjunção vai gerar justamente isso daqui, certo? Então, na linha 1, a negação da conjunção, nós vamos obter esse não Q, certo? E, aliás, aqui não seria não Q, seria só o Q mesmo. E aqui seria o P, certo? Não teria essa negação. Então, nesse caso aqui, nós teremos o P e o Q, que por sua vez não fechariam os nossos ramos. Portanto, nós temos aqui um tableau aberto e nesse caso o argumento ele não é válido. Aqui na letra E nós temos uma situação bem interessante. Observe bem que nesse nosso sequente nós vamos ter a negação de uma disjunção, né? E como conclusão nós vamos ter uma disjunção com seus disjuntivos negados, mas observe que os disjuntivos são iguais, né? Não Q e não Q. Isso daqui é um detalhe importante. Então nós vamos ter na primeira linha nossa premissa, na segunda linha a nossa conclusão negada, aí aqui a gente aplica uma lei de De Morgan, né? Na linha 1, aí obtemos isso daqui, uma disjunção com seus dois disjuntivos negados, aplicamos uma regra alfa na linha 3 e obtemos não P e não Q distribuído de forma sequencial. Aplicamos na linha 2 a lei de De Morgan, obtemos essa dupla negação tanto de Q quanto de Q também, né, devidamente conjuntado. A isso nós aplicamos a regra alfa e obtemos esse não Q e esse não Q de forma sequencial. A um deles nós aplicamos a regra da dupla negação e obtemos o Q. No momento que nós obtemos esse Q, observe que ele fecha com esse não Q lá na linha 3. Portanto, tableau fechado, né, significa o quê? Que o argumento ele é válido. As próximas duas letras eu vou apenas passar mais rapidamente, porque já são conhecidas de todos nós, então não precisa muita gente se delongar muito. Então, na letra F, nós temos aqui a demonstração da regra modus tollens, né, que a gente sabe que é um argumento válido. Okay? Então, nossa conclusão aqui é o P, certo? E aí você observa que nós obtivemos, o tableau fechado. Na letra G, nós temos aqui o modus erroneus, né? Nesse caso aqui, a gente assume o não P como hipótese, e aí você pode observar que o tableau não fecha. Logo, no caso, nós temos aqui uma falácia, não é um argumento válido.
A nossa segunda questão, ela já é bem mais interessante do que a primeira, uma vez que ela envolve argumentos escritos um argumento escrito em linguagem natural e que a gente vai utilizar a linguagem da lógica proposicional, né, para poder traduzir esse argumento que está em linguagem natural para a linguagem simbólica, e depois vamos utilizar o método tableau analítico para verificar a validade desse argumento. Então nós temos aqui as nossas sentenças, certo? Elas se referem ao atleta, o ex-atleta de tênis Guga, né? Gustav Kilten, e nós temos aqui essas premissas, né? Então, utilizando o tableau analítico, vamos provar que a afirmação Guga não é um perdedor, ela é consequência lógica dessa sentença. Então, aqui nós temos nossa conclusão e vamos verificar se ela deriva dessas premissas aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é codificar as sentenças, né, utilizando símbolos proposicionais para cada uma das sentenças, né, para que a gente possa dessa maneira construir, né, a representação na linguagem da lógica proposicional daquele argumento. Então temos aqui nossas premissas devidamente simbolizadas e nosso objetivo é provar a negação de P. Nesse caso aqui, o nosso tableau analítico ele vai ser nesse formato. Então temos aqui as linhas, né, algumas as premissas e tal. Assumimos aqui uma hipótese na linha 6. Temos aqui as regras que a gente aplicou para obter esse resultado, modus ponens, né? Na linha 1 e na linha 8 a gente aplicou, veja bem, linha 1 e linha 8 foi aplicada a regra da inclusão da conjunção, também conhecida como regra da conjunção, né? Modus ponens na linha 9 e 3, e observe que, como a gente obteve aqui um não P, e ele fecha com esse P lá da hipótese. Logo, o argumento é válido, uma vez que nós conseguimos demonstrar aqui através de um tableau fechado. Na terceira questão, nós temos a seguinte situação. Nos é solicitado a construção de um tableau associado a essa fórmula. Observe que nessa nossa fórmula nós temos aqui uma disjunção em que um dos disjuntivos é uma condicional e o outro é uma conjunção. Então a primeira coisa que a gente faz, né, é negar a fórmula e expandir o tableau. Após aplicar as regras do tableau para a fórmula composta, verificamos que o tableau fecha indicando que a fórmula é satisfatível. Então aqui a gente está verificando se nós temos uma fórmula satisfatível, certo? Então aplicamos aqui a negação da fórmula, né? Logo em seguida a gente vai ter a negação da disjunção. A gente sabe que é uma disjunção negada, isso faz com que a gente aplique uma fórmula, aliás, uma regra alfa, e aí geramos essas duas linhas, linha 2 e linha 3, né? No caso da linha 4, nós temos a negação de uma conjunção na linha 2, e aí gera nova bifurcação, aliás, bifurcação não, sequência, em que o consequente da minha condicional vai estar negado. Na sexta linha, nós temos a aplicação de uma regra beta para a linha 4, aí temos o P e o Q. Na linha 7, nós vamos ter, deixa eu ver aqui, no caso da linha 7, nós vamos ter a regra, uma bifurcação que é aplicada a essa linha 3. Então nós vamos ter não P, não Q, certo? E aqui não P, não Q, ok? Para essa linha 7. Então observe que nesse caso aqui, essa aqui fecha, aqui não fecha, fica em aberto, o não P fica em aberto e o não Q fecha também. Como aqui a gente não está querendo demonstrar validade de argumento, mas sim verificar se a fórmula é satisfatível ou não, então nós observamos o quê? Que como nós temos ramos que ficaram abertos, né, e ramos fechados, a gente sabe
nesse caso aqui, que temos aqui uma fórmula que ela é satisfatível, ok? Bem, continuemos aqui. Nesse caso aqui nós temos uma outra fórmula, né? Eu achei, não é a mesma coisa, não. Por um momento achei que era a mesma, né? Mas vejam bem, nós temos essa fórmula, queremos verificar se ela é uma tautologia. Então vejam bem, a gente pode empregar o tabuleau analítico não somente para verificação de fórmulas como sendo argumentos válidos, né? Não é somente a verificação de argumentos válidos, mas também verificar se uma fórmula é satisfativa, se ela é uma tautologia. Nesse caso aqui, o que é que nós temos? Nós vamos verificar se ela é uma tautologia. Para tanto, nós vamos negar a fórmula e construir o tabuleau. Vejam que o processo é muito semelhante, negação e construção de tabuleau. Então nós temos aqui a nossa fórmula devidamente negada, tem a negação de uma disjunção. Com isso, nós aplicamos uma regra alfa, em que a expansão é feita de forma sequencial. Temos aqui linha 2 e linha 3, né? É justamente essas componentes da linha 1 expandidas de forma sequencial. Na linha 2, nós temos a negação de uma disjunção, isso também vai aplicar uma regra alfa. Então, negação de P, negação de P, certo? E aí na linha 6 nós temos a negação de uma condicional, que também gera uma expansão alfa, ou melhor, uma expansão sequencial. Bem, chegamos aqui e observamos o seguinte, que nós temos o P e o não P bem aqui. Nesse caso aqui, a gente já poderia ter encerrado o tabuleau aqui, certo? Não há necessidade da expansão desse não Q, mas como fazia parte da expansão da linha 3, né? Então assim a gente manteve também, ok? Bem, temos aqui na quinta questão, mais uma questão semelhante a uma anterior que a gente viu, em que nós temos um argumento escrito em linguagem natural, e aí a gente vai verificar a validade ou não desse argumento utilizando o método tabuleau analítico. Nesse caso, como a gente viu, né, nós vamos formalizar as sentenças, como foi colocado aqui, né? Então veja aqui as formalizações, certo? Nesse caso aqui, se Guga joga uma partida de tênis, a torcida comparece, queremos verificar se isso daqui é consequência lógica das sentenças anteriores, ou seja, aqui é a conclusão, certo? Bem, nosso objetivo é provar se J, então T, então façamos a construção do nosso tabuleau. Observe que as nossas premissas são essas duas fórmulas aqui, certo? E a nossa conclusão é essa outra aqui. Essa conclusão ela aparece aqui na linha 3, devidamente negada, que é aquele procedimento padrão do tabuleau. Então vamos em busca da contradição, né? Aplicando as devidas regras. Observe que aqui a gente não precisou aplicar nenhuma regra alfa, certo? Aqui nós temos uma coisa bem interessante, né? Então a negação dessa condicional vai gerar a linha 4 e a linha 5, ok? Aí nós temos aqui também a linha 6, que é consequente dessa condicional aqui. Linha 7, nós temos esse B, e aí nós chegamos à conclusão, né? Nosso tabuleau fechado, ok? Tranquilo. Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa lista de tabuleau analítico. O tabuleau analítico é um assunto bem interessante, né? Vocês poderão observar. E agora a gente, como nas resoluções anteriores, vamos tentar entender qual é a importância dos tabuleus analíticos para o contexto de um curso de Ciência da Computação. Então, a lista de exercícios que a gente apresentou, ela focada no método dos tabuleus analíticos, ela vai desempenhar um importante papel na formação de estudantes de Ciência da Computação, especialmente no campo da lógica matemática. Esse método de prova por refutação, ele não apenas ajuda a compreender a lógica proposicional e suas inferências, mas também oferece uma base sólida para várias áreas essenciais da computação,
como a verificação de software, inteligência artificial e o desenvolvimento de algoritmos, né? Então, a gente viu que raciocínio lógico e formalização, eles são particularmente impactados por meio desse tipo de exercício, né? Uma vez que ele desenvolve o raciocínio estruturado, ou melhor, o pensamento estruturado e o raciocínio lógico formal. Ao trabalhar com sequentes lógicos e provar ou refutar proposições, os estudantes aprendem a lidar com regras formais de inferências, o que é fundamental na construção de programas corretos e sistemas automatizados. A habilidade de formalizar proposições e compreender a estrutura lógica por trás de um sistema é um diferencial para aqueles que vão trabalhar com a verificação de propriedades de software ou com linguagens formais. A habilidade de resolução de problemas, né, é importante porque a gente sabe que a resolução de problemas usando o tabuleau analítico, usando os tabuleus, aliás, estimula a capacidade do estudante de quebrar problemas complexos em partes menores, aplicando regras formais para encontrar soluções. Essa abordagem está diretamente relacionada à análise de algoritmos, onde se busca soluções eficientes para problemas complexos. Ao dominar o método dos tableaus, os estudantes eles desenvolvem habilidades para verificar a corretude de algoritmos e estruturas lógicas, algo muito valorizado em campos como segurança da informação, onde provas formais são aplicadas para garantir que os sistemas sejam invioláveis. Bem, esse conteúdo abordado na lista ele também possui aplicações no campo de verificação de modelos, né, chamado Model Checking, onde se utiliza a lógica formal para verificar se um determinado sistema ele atende a determinadas especificações. Ou seja, no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, como agentes que tomam decisões com base em conhecimentos formalizados, o domínio da lógica proposicional e sua aplicação é essencial para construir sistemas que possam raciocinar automaticamente. Além disso, a lógica proposicional ela é base teórica para lógicas mais complexas, como já foi falado em uma lista anterior. Bem, uma outra habilidade importante que esse tipo de atividade lhe ajuda a desenvolver é a capacidade de pensar abstratamente, né? Ou seja, o pensamento abstrato e formal é outra habilidade desenvolvida com esse tipo de exercício, que seja a capacidade de trabalhar com conceitos abstratos. Na computação, o raciocínio sobre objetos não concretos, como variáveis, processos, funções e algoritmos, é uma habilidade importante. Exercícios como esse treinam o aluno a manipular símbolos e proposições abstratas, algo que encontra paralelo no raciocínio necessário para o desenvolvimento de programas, estruturas de dados e modelagem de sistemas, né? E, por fim, a compreensão da lógica formal ela também é porta de entrada para temas mais avançados, como teoria da computabilidade, a complexidade computacional, né? E complexidade computacional, que são áreas que investigam quais problemas podem ser resolvidos computacionalmente e quão eficientes pode ser essa solução. Quão eficiente. Ao entender os métodos formais de provas, os estudantes eles começam a se familiarizar com o pensamento crítico necessário para abordar essas áreas. Em resumo, essa lista de exercício ela é muito mais do que uma simples aplicação de regras de inferência lógica. Ela prepara o estudante de ciência da computação para lidar com problemas complexos, formalizar sistemas e entender a estrutura lógica por trás dos programas e algoritmos. Além disso, essas atividades incentivam o pensamento crítico e o raciocínio abstrato, que são, por sua vez, habilidades importantes em diversas sub-áreas da computação, desde o desenvolvimento de software até a pesquisa em inteligência artificial. Bom, gente, a gente fica por aqui, então até a próxima lista de exercícios. Até mais!